Estão pagando muito pouco pra gente. O pessoal bloqueia a gente do nada, certo? Bloqueando do nada aí, estão bloqueando do nada aí. Muito baixa. Taxa muito baixa, eles não estão pagando o que é devido pagar. Queremos mais transparência nos aplicativos aí, ó. Queremos mais transparência. Desde ATR junto con Glovers Unidos estamos llamando un paro el día 22, básicamente porque los pagos por pedido son muy bajos, los montos no aumentan hace 2 años y al mismo tiempo en Globo, por ejemplo, directamente a partir de la cuarentena bajaron los bonos, o sea, los pagos en las horas pico nos pagan menos, y por otro lado, porque no nos dan los elementos de seguridad e higiene necesarios para poder afrontar, o si nos dan son insuficientes, son una cargada. Es bastante difícil la vida de un repartidor hoy en día en una pandemia, básicamente porque tenemos que estar a veces más de 10 horas para tener un ingreso que responda a las necesidades económicas que tenemos y al mismo tiempo estamos en la calle expuestos a un virus sin ningún tipo de protección, porque las empresas no nos proveen de ningún tipo de protección. Y todos los que son insumos de higiene y seguridad corren por cuenta nuestra. Las empresas no nos han garantizado guantes, barbijos o alcohol en gel. Ese es un reclamo que se suma al principal, que es el aumento de tarifas que lo que cobramos por pedido y por kilómetro, un aumento del 100%, y son las consignas que llevamos adelante con la agrupación de trabajadores de reparto, ATR. A gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic, tá vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música. É como a música do Racionais fala, Diário de Detento. Ser humano é descartável no Brasil, como um mods usado, um bombril. Pulso, 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 pulso latino. Nesse contexto que vivemos, de adoção de políticas de distanciamento e isolamento social como medidas de prevenção ao Covid-19, os entregadores de serviços de delivery estão hoje na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. Deslocando-se de moto ou bicicleta pelas ruas e avenidas das grandes cidades, eles têm possibilitado que inúmeras pessoas, especialmente setores das classes médias e altas, possam permanecer em suas casas, protegendo-se de um possível contágio. Apesar disso, os entregadores são ainda invisíveis aos olhos da sociedade e sequer reconhecidos como uma categoria de trabalhadores que está subordinada às determinações de grandes empresas de aplicativo, como por exemplo iFood, Globo, Rappi, Uber Eats, entre outras. Sem acesso a direitos trabalhistas básicos, uma multidão de entregadores saem de suas casas diariamente para trabalhar sem ter a mínima noção do quanto receberão pelo seu dia de trabalho. Em contrapartida, eles permanecem completamente disponíveis aos comandos e controles instantâneos dessas empresas, que insistem em tratá-los como autônomos, trabalhadores independentes, empreendedores, mascarando assim a relação de subordinação presente nesses trabalhos. Frente a condições de extrema precariedade laboral, acentuadas ainda mais na atual crise sanitária, esses trabalhadores realizaram protestos em diferentes lugares nas últimas semanas. Enquanto no dia 21 de abril houve um buzinaço na cidade de São Paulo, no dia 22 ocorreu uma greve internacional dos entregadores de plataformas virtuais na Espanha e em vários países da América Latina, como por exemplo no México, na Argentina, no Equador, Peru, Costa Rica e também na Guatemala. Entre as várias demandas apresentadas, eles reivindicaram medidas de proteção sanitária que os protejam efetivamente. Bom, no entanto, logo depois dessa greve, que representou um marco importante para a organização coletiva dessa categoria, alguns entregadores tiveram seus perfis bloqueados, sendo então impedidos de trabalhar. Um bom exemplo aqui da falsa autonomia e do suposto controle que esses trabalhadores exercem sobre os seus próprios trabalhos. No episódio de hoje, nós vamos tratar justamente dos trabalhos por plataforma. Lembrando que ele foi gravado
antes da greve internacional que mencionamos. Discutiremos com duas convidadas especiais as relações de opressão e exploração às quais os entregadores estão expostos, mas também a configuração das chamadas empresas por plataforma ou empresas aplicativos. Além disso, abordaremos a importância da organização coletiva dessa categoria, bem como os desafios que temos adiante no enfrentamento dessas formas contemporâneas de trabalho. Nesse bate-papo, nós vamos poder entender então quem são as trabalhadoras e trabalhadores que, acostumados aos perigos dos tráfegos das vias públicas, agora arriscam suas vidas frente a um inimigo invisível e, mais do que nunca, frente à indiferença do capital. Vamos lá? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Elaine Amorim e hoje vou estrear como entrevistadora da equipe do Pulso. Espero ter uma ótima conversa com nossas convidadas. Nosso assunto de hoje é o trabalho em plataformas e a pandemia do coronavírus. Para este papo, convidamos a socióloga Ludmila Costec Abílio, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, pesquisadora do processo de uberização do trabalho e autora do livro Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos, publicado pela editora Boitempo. E também convidamos Krúskaia Hidalgo Cordeiro, mestra em Estudos de Gênero pela Universidade Centro-Europeia de Budapeste, ativista feminista, pesquisadora equatoriana e autora, entre outros textos, do artigo Habitando las Economías de Plataforma, El Ser Mujer Repartidora em Uber Eats e Globo em Quito. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Elaine. Boa noite, Krúskaia. Buenas noches a todos. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu começo perguntando para vocês como vocês definem os trabalhos por aplicativos ou plataformas. E nós podemos dizer que as plataformas servem apenas para aproximar cliente e consumidor por meio de um trabalhador por conta própria? Você pode começar, Ludmila? Posso. Então, essa definição do que é o trabalho de plataforma, ela é um tanto complexa, né? Porque parece que é a plataforma que está criando um tipo de relação de trabalho, né? E eu venho trabalhando com uma perspectiva diferente, de que, na verdade, nós temos processos de flexibilização do trabalho, de transformação das formas de gerenciamento e organização do trabalho, que já estavam em curso e vão sendo potencializadas e catalisadas pelas plataformas, né? E eu acho que essa é uma perspectiva interessante para a gente não enfocar demais na questão do desenvolvimento tecnológico e perder de vista uma série de processos sociais que até têm especificidade de acordo com o país, com a classe, com raça, com gênero, tudo isso articulado, né? Então, as plataformas, elas se apropriam e monopolizam uma série de processos aí, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar e ver que esse trabalho por plataforma, de fato, essa catalisação é algo novo, né? Eles trazem coisas novas. E aí, nesse sentido, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma postura muito crítica com a forma como essas empresas, eu gosto de chamar de empresa aplicativo, se está usando o termo empresa plataforma, são vários termos possíveis, acho que isso é o de menos, né? O que importa é a perspectiva crítica que a gente tem nessas definições que a gente utiliza. A gente tem que ter essa perspectiva muito crítica, a forma como essas empresas se apresentam e se legitimam e garantem a sua legalidade ainda num campo que está muito em disputa, né? Então, elas entram meio que ocupando uma terra como se fosse uma terra de ninguém, se apropriando até que
que hajam regulações em torno disso, e são disputas muito grandes que estão em jogo aí, né? Mas elas se apresentam como meras mediadoras entre o encontro de trabalhadores, autogerentes, nem autogerente, falam em empreendedores, por um lado, e consumidores ou empresas que passam a se utilizar de serviços, né? Então, elas se apresentam num discurso muito liberal como mediadoras que provêm um encontro, elas detêm apenas a tecnologia para prover um encontro entre oferta e procura. E isso é uma perspectiva, muito baseada mesmo numa perspectiva liberal, porque o que embasa essa análise é que oferta e procura tendem a se equilibrar, né? Então, se você deixar isso correr livremente, esses dois lados vão se equilibrando e os trabalhadores, os melhores ali sobreviverão, os mais aptos, os mais qualificados, e por outro lado você vai atender a demanda dos consumidores. Então, a gente tem que ter uma perspectiva muito crítica e tentar fazer um exercício que ainda é um exercício que nós estamos aprendendo a fazer, porque essa é a grande novidade dessas empresas, que são as formas de subordinação e gerenciamento do trabalho, né, que elas passam a operar e a desempenhar e a pôr em prática e a subordinar essa multidão aí de trabalhadores, né? E são novas formas que atualizam relações de trabalho muito antigas, mas não é uma simples reposição dessas relações. Tem, de fato, coisas muito novas operando nessa relação que a gente pode ir discutindo aí ao longo da nossa conversa. Cruzcaia, ¿você gostaria de complementar? Estoy muy de acuerdo a lo que decía Ludmila sobre la mediación. Y de hecho, las plataformas digitales de trabajo se crean y se conciben desde esta mediación. Pero esta mediación es imaginaria y lo que utilizan a través de esto es justificar la nula relación con las personas que presentan sus servicios en ellas. Es así que estas plataformas se denominan economías colaborativas, pero no cumplen los rasgos o las características de las economías colaborativas. Porque las economías colaborativas están concebidas como economías donde hay una cooperación horizontal mutua, donde todas las partes tienen la misma cantidad de accesos para decidir cómo funcionar. Es decir, están en una relación de igualdad. Pero estas economías de plataforma, como Uber Eats, Globo, Rappi, todos estos aplicativos, también de conductores, por ejemplo, Cabify o Uber, son economías en las que, por un lado, las relaciones de poder entre transnacionales como estas que manejan miles de millones de dólares frente a una persona repartidora no es la misma relación. Por otro lado, los repartidores o usuarios, entre comillas, no pueden decidir sus horarios, no pueden decidir sus pagos, entonces en realidad no es una decisión horizontal de negociación. La plataforma ya pone todas estas categorías sobre la mesa, ya pone el costo por envío, ya pone el costo por usar la aplicación, ya pone el registro de horas en muchas de las aplicaciones. Después veremos las diferencias entre una y otra plataforma. Entonces, todos estos elementos nos llaman a ver que en realidad no es una economía colaborativa. Mientras estas grandes transnacionales siguen facturando millones de dólares cada año y aparte de esto se enriquecen con los datos que producen las aplicaciones. Entonces, estas economías de plataforma las tenemos que ver en su magnitud y ver que en realidad estas relaciones que hablábamos hace un momento son relaciones más complejas, ¿no? En un momento se dice que estas aplicaciones triangulan una relación. Es decir, tienes a las personas que reparten o trabajan en las aplicaciones, tienes a los clientes, usuarios que piden algo a través de esta aplicación y tienes a los establecimientos de comida o en muchos casos de otro tipo de productos que entregan estos elementos, estos productos a los repartidores. Entonces estamos viendo un montón de actorías, un montón de personajes que giran en torno a estas aplicaciones. Y por otro lado, las aplicaciones lo que hacen es estar en el ciberespacio. Si en algún momento yo quiero demandar a esta aplicación, ¿a quién lo hago? Son espacios
que no son espacios digitales, no tienen una oficina en nuestros países, no tienen una personería jurídica en nuestras legislaciones, entonces nuestros países están imposibilitados de poder legislar. Este es un debate más amplio que lo vamos a expandir durante esta conversa de hoy, para ver también cuáles son las responsabilidades estatales y de las aplicaciones, y también estas relaciones de poder que existen entre multinacionales e o Estado. Discurso muito comum que a gente vê por parte das empresas, né, essas empresas de plataforma ou de aplicativos, é chamar esses trabalhadores como sócios, chefes, empreendedores, profissionais independentes, ou seja, diversas denominações, mas a gente sabe que as palavras não são neutras, não é? Como que vocês, configuram as relações? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso? Como são essas relações de trabalho e as condições desses trabalhadores, né, em relação às jornadas de trabalho, ao tempo de descanso, às remunerações, ao ritmo de trabalho? E, se possível, também falar um pouco dos controles que são feitos sobre eles, ou seja, das formas de fiscalização e até de punição que muitas vezes são feitas em relação ao cumprimento ou não dos tempos e do que é pedido? A gente tem que entender esse processo que leva hoje a essa configuração do trabalho como um resultado de décadas de transformação nas formas de gerenciamento e controle do trabalho. E o que a gente viu nessas décadas, isso que a gente hoje chama de flexibilização, de precarização, foi um enorme processo de concentração e centralização do controle do trabalho e dos ganhos. Então, a gente vê décadas de monopolização, né? Pequenas gigantes empresas vão dominando todos os seus setores e subordinando, né, uma série de nós aí das cadeias produtivas que passam a operar globalmente, e ao mesmo tempo um enorme processo de dispersão do trabalho. Então, você tem lá na ponta aquele imigrante boliviano costurando lá no centro de São Paulo, vivendo em condições clandestinas, e se você mapear todos os nós da cadeia, você chega lá na Zara, você chega na Nike, tudo que nós consumimos hoje está sendo produzido nesse tipo de relação. É um enorme processo de dispersão, mas que não significa perda de controle sobre o trabalhador e sobre as etapas do processo produtivo. E isso que eu prefiro falar em uberização, ao invés de falar em trabalho por plataforma, né? Porque eu acho que aí dá a dimensão desse processo, né? Então, mas quando eu falo aqui em uberização, estou pensando no trabalho por plataforma. A uberização, ela consolida isso de uma nova forma, e é essa relação de eliminar todos os vínculos reconhecíveis, legais, clássicos de trabalho, né? Tornar o trabalhador um trabalhador inteiramente desprotegido, que não conta com direitos, não conta com garantias, não conta com nenhum tipo de proteção social relacionada ao trabalho dele, e jogar para esse trabalhador, quando eu comecei a falar em uberização, eu chamei esse trabalhador de nano-empreendedor. E com o tempo eu fui pensando que a gente tem que se livrar desse termo do empreendedorismo, né? A gente não só tem que fazer a crítica, como a gente tem que ter cuidado até para não usar esse termo, né? E eu passei a falar num autogerente, né? Então, o que é um autogerente subordinado? Então, esse trabalhador, de fato, ele define a priori uma série de coisas em relação à forma que ele trabalha. Só que essa definição, ela é permanentemente subordinada às regras e à forma como a empresa gerencia esse trabalho, né? Então, de fato, o motoboy, ele vai decidir se ele trabalha no centro de São Paulo, se ele trabalha mais para a periferia, se ele quer trabalhar o dia inteiro e voltar à noite para casa. Ele vai se autogerenciando. Então, eu acho que tem uma transferência para o trabalhador de uma série de responsabilidades sobre a administração do próprio trabalho. Então, ele tem que criar estratégias
que ele mesmo vai ter que estabelecer para si, no meio de uma concorrência gigantesca, que vão garantindo para ele, de alguma forma, uma melhor remuneração. Ele vai tendo que perceber, bom, se eu fico aqui no centro, no horário do almoço, minha remuneração sobe, se eu trabalhar na madrugada, né? E são decisões que ele vai tomando, mas essas decisões são inteiramente subordinadas à forma como a empresa está distribuindo o trabalho. E aí a gente chega nisso que eu ando chamando de gerenciamento algorítmico do trabalho. Então hoje você tem a possibilidade de mapear a atividade dessa multidão de 600 mil motoristas Uber no Brasil, motoboys a gente nem sabe quantos tem, né? A gente sabe que em torno de 2 milhões de pessoas ou até 3 milhões tem na principal fonte de renda o trabalho por aplicativo no Brasil, né? Mas esses números também não são precisos. Então você consegue processar, mapear a atividade, né? No fundo você transforma essas estratégias e decisões dos trabalhadores em dados. E esses dados é aquela frase de tudo que você disser poderá ser usado contra você. A própria atividade do trabalhador é jogada de volta para ele, né, na forma do gerenciamento. Então, por exemplo, o trabalhador ele estabelece para si, a gente tem falado hoje na meta, né, que já era uma coisa que a gente falava no toyotismo, quando a gente chamou isso de toyotismo. Então, essa ideia de que você transfere para o trabalhador, em vez de ele ter um relógio de ponto, em vez de ele ter uma jornada de trabalho definida, ele vai trabalhar por metas. O que é esse processo? Você transferiu para ele um gerenciamento de si próprio. Então, se o cara quer trabalhar em casa, se ele vai num coworking, se ele vai trabalhar de dia, se a mulher vai conciliar as tarefas domésticas com o trabalho, tudo isso passa a ser parte do gerenciamento do trabalhador, contanto que ele cumpra a meta. Então, é uma nova forma de controle sobre esse trabalhador. O que a uberização faz? Ela não estabelece nem a meta. Quem estabelece é o trabalhador. Este trabalhador vai estabelecer metas para si que, na verdade, são metas que correspondem à sua própria sobrevivência. Então, ele tem lá um valor mínimo que ele tem que ganhar por dia para conseguir sobreviver no final do mês. E isso ele passa a estabelecer essa meta, né? Mas vejam que loucura que é isso da uberização e do gerenciamento algorítmico. Porque ele não tem mais nenhuma garantia nem sobre qual será a sua carga de trabalho, nem sobre qual será a sua remuneração. Então o cara começa o dia sem ter ideia se ele vai receber as corridas que ele precisa, quantas horas serão necessárias. Tem dia que vem um monte de corrida para ele em determinado horário, tem dia que ele fica horas sem receber corrida alguma. Aí chega à noite, cai a oferta de motoboys, o que as empresas fazem? Bonificações. Então, quem fizer 10 corridas ganha um adicional de não sei quantos reais. Só que ele não tem garantia que ele vai receber essas 10 corridas, então às vezes ele faz 9 corridas e a 10ª nunca chega para ele. Tudo isso hoje são dados, né? São dados que são gerenciados, né? São processados, são programados por critérios humanamente definidos que a gente não sabe quais são. As empresas têm total privacidade sobre a forma que elas gerenciam esse trabalho. Então, a gente não sabe quais são esses critérios. Os próprios trabalhadores não sabem quais são esses critérios, né? Então, a gente, incluindo eu e muitos outros pesquisadores que fazem pesquisa de campo com esses trabalhadores, o que a gente acompanha é o trabalhador tentando decifrar quais são as regras do trabalho. Por que hoje ele recebeu tantas corridas? Por que não? Por que hoje o valor da corrida dele foi tal? Então ele trabalha no escuro, né? E aí isso se traduz em quê? Em extensas jornadas de trabalho, né? Em baixas remunerações. E aí, no caso dos motoboys, que eu acompanho o trabalho deles desde 2012, antes da entrada dos aplicativos, né? O que nós estamos vendo? Uma queda no rendimento. Esse trabalhador tem que trabalhar cada vez mais para ganhar menos.
Então você tem uma concorrência desenfreada de pessoas que vão aderindo a essa atividade e não há nenhuma forma de regulação, de proteção, de garantia de quanto esse cara ganha no mínimo por dia, correspondente a tantas horas de trabalho, né? E depois a gente pode falar agora na crise da pandemia que isso piorou. É muito louco, os motoboys se tornaram um serviço essencial hoje e eles estão ganhando menos, eles estão garantindo o isolamento da população que consegue ter o privilégio de se isolar, porque não é nem um direito, né? Porque não é para todos, e eles garantem esse isolamento com os deliveries, né? E ao mesmo tempo eles estão mais expostos e estão ganhando menos. E tudo isso é parte dessas formas de gerenciamento. Então, essa é a grande novidade, né, dessas empresas de plataforma, essa possibilidade de administração e gerenciamento dessa vida cotidiana dos trabalhadores que são reduzidos a gerentes de si próprios, né, sem ter nada garantido em volta. E mais uma coisa só para complementar, essa forma de gerenciamento ela funciona de várias formas e ela se apropria de várias desigualdades que já pré-existiam e que vão sendo produzidas e reproduzidas. Então, por exemplo, você tem o motoboy, aí você tem o bike boy. Quem que é o bike boy em São Paulo? É o jovem negro periférico. O motoboy, ele também é periférico. Na questão racial, a gente não tem isso tão claro, né? Se é uma profissão predominantemente negra ou não. Predominantemente masculina, as duas profissões. Mas ele tem que ter um capital e talvez ele já tenha um trânsito pelo mercado de trabalho mais longo, que ele está numa situação um pouco diferente do cara que só tem a bicicleta, ou nem tem, só aluga a bicicleta. E a forma como esse trabalho de plataforma vai operar para os dois, ao mesmo tempo é igual em termos do gerenciamento, mas ela vai se reproduzir capturando essas desigualdades e reproduzindo essas desigualdades. Então, o bike boy pedala lá, né? A gente está vendo os caras estão trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana para viver com um salário mínimo. Então, essas desigualdades vão sendo apropriadas e reproduzidas. E daí eu acho que a gente tem que sempre, né, nunca chamar esses caras de empreendedores. Eles são empreendedores de si próprios. Eles, na verdade, não têm nada de empreendedor. Eles não têm nenhum capital. Eles são trabalhadores inteiramente subordinados, mas que, de fato, se autogerenciam. E esse autogerenciamento também é controlado e também é gerenciado e também é subordinado. Cruzcaia, aproveitando essa questão das desigualdades que vão se reproduzindo no uso que essas plataformas, essas empresas de aplicativo fazem da força de trabalho, você poderia falar um pouco para nós a respeito do perfil desses trabalhadores? A Ludmila falava a respeito dos jovens negros da periferia, que são trabalhadores dessas empresas de aplicativo. Você, no seu artigo, trata um pouco da questão migratória. Sei que você também trata um pouco da questão de gênero. Como que esses aspectos, né, esses critérios de raça, gênero, a questão dos migrantes se cruzam em relação a esses trabalhadores? En Ecuador, a diferencia del caso brasileño, lo que vemos, sobre todo en las plataformas de delivery, es el tema migrante, es el tema de nacionalidad. Entonces, una migración externa, sobre todo venezolana. Y en Ecuador, hasta el año pasado, el tema de economías de plataforma no era un tema vastamente explorado. Entonces, en realidad, el trabajo que hicimos el año pasado con una colega, Belén Valencia, fue un trabajo de campo para ponerle rostros a los y las repartidoras de delivery, en el tema que trabajo ampliamente, más que en los conductores. Y esta investigación inicial, esta investigación de campo, nos arrojaba que ya para ese entonces, del total de trabajadores, estábamos hablando que más de la mitad eran venezolanos, el 54% para hacerles como exactas de la muestra que levantamos.
Y esto nos presenta una interseccionalidad de opresiones y nos llama a hacer ese análisis. Estábamos hablando de precarización laboral, de flexibilización laboral, también de un control exacerbado del tema laboral que hacen las plataformas. Hay una inestabilidad laboral, control estricto, pero aparte de eso está el tema de la migración. Las personas venezolanas, la diáspora venezolana en toda América Latina llega en condiciones de extrema precariedad, sin documentos muchas veces, o aún si tienen documentos no pueden legalizarlos en los países a los que llegan, y ese también es el caso ecuatoriano. Entonces, en muchas de las entrevistas que al conversar con la gente, estos repartidores en Venezuela tenían un montón de profesiones, tenían sus títulos, sus trabajos, y al llegar a Ecuador no encontraban otra manera de sobrevivencia y subsistencia que las plataformas. Y las plataformas se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad. Para tú obtener un perfil en estas plataformas, tienes que tener documentos legalizados. Entonces tienes que tener una condición migratoria regular en el país donde estés. Sin embargo, muchas de estas personas no pueden acceder a esta condición regular de migración porque en Ecuador, por lo menos, para que tú llegues a tener una visa de trabajo, tienes que tener una inversión de más de $300. Y eso para muchas de las personas es casi imposible. Entonces, lo que pasa en las plataformas es que hay un subarriendo de esos perfiles. Yo te presto, te arriendo mi perfil. Y es así que ya la precarización de la que estamos hablando y estas condiciones de extrema vulnerabilidad se exponencian, porque las personas que tienen que arrendar los perfiles tienen que pagar a la aplicación y a la persona que me presta el perfil, que me arrienda el perfil. Entonces, en realidad, mis ganancias son casi nulas, y por eso volvemos a esta idea que Ludmila decía de las horas de trabajo. Nos presenta el capitalismo, el neoliberalismo, esta idea de que tú emprendes y eres exitoso, eres exitosa por la cantidad de horas que trabajas. Sin embargo, en realidad, ¿cuánto de esto es tu libertad? Tú tienes que sobrevivir. Entonces, estas horas que trabajas son casi una obligación para llegar a fin de la semana, para tener dinero para comer. En el tema de la migración venezolana en Ecuador, tenemos que entender que aparte que tú trabajas para poder mantener a tu familia y darte de comer, tienes que mandar remesas a Venezuela para ayudar a tu familia que aún está en Venezuela. Entonces, ahí vemos que estas condiciones de trabajo en extrema vulnerabilidad se exponencian con todos estos otros temas migratorios. Por otra parte, la gente ecuatoriana que trabaja en las aplicaciones, muchas de ellas lo hacen porque han perdido sus trabajos. Estamos en un momento en que la economía ecuatoriana tiene una crisis severa, en la que hay mucho desempleo a nivel ecuatoriano. Ya la informalidad en nuestro país es muy grande. Y entonces estas plataformas se presentan como una herramienta de subsistencia o de ganancia extra. Entonces las personas ecuatorianas a veces trabajan en estas aplicaciones como segunda o tercer trabajo para terminar el mes. Pero otras han sido despedidas, entonces esta también es su única fuente de trabajo. Y hablando de cómo las aplicaciones controlan, ahí vemos un control de biopoder. Un control en el que controlan cómo se visten los trabajadores, los uniformes que tienen que utilizar, las mochilas que dejan ver las marcas de cada aplicación. Si tú, por ejemplo, llegas con tu producto en otra mochila de otro color, te quitan la cuenta. Entonces tú tienes que estar con tu uniforme, el color que te hayan dicho, con la marca de la aplicación que utilizaste el pedido. En esta investigación que les contaba, en esta investigación de campo, lo que hicimos fue mapear, investigar, levantar datos de cómo funcionaba Globo y Uber Eats específicamente. Para ese entonces, les estoy contándoles una investigación de junio-julio de 2019, estas eran las aplicaciones de delivery que existían en Ecuador. Ahora ya han entrado Delivereo, Rappi, por ejemplo, pero en ese momento eran las únicas dos. Entonces, las dos aplicaciones o economías aplicativas, como las estamos mencionando, tenían similitudes, grandes similitudes, pero también algunas diferencias. En el tema del control, el control se ejerce frente a cerrarte la cuenta. Si esta es tu única forma de trabajo, entonces
el poder no existe un poder de negociación y en realidad quien tiene el poder es la aplicación. Si la aplicación te cierra la cuenta, tú te quedas sin fuente de trabajo para alimentarte. Entonces hay un miedo constante que se utiliza también como control. Entonces las aplicaciones te las pueden cerrar porque utilizaste otra ruta que la que el GPS marcaba, entonces hay un control absoluto hasta por dónde te mueves de la ciudad. Si tú vas por una vía y no por la otra calle, te pueden cerrar la aplicación alegando que tú estás tomando una ruta más larga, que eso te va a dar más ganancias porque te vas a demorar más tiempo. Cosa que es falso, es relativamente falso. Segunda forma de que te cierran la aplicación es porque hayas prestado tu aplicación, hayas alquilado a alguien más. Pero esto, ¿cómo sabe la aplicación? La aplicación no puede saber si tú alquilaste a alguien más tu perfil. Entonces, ahí viene otro de los juegos macabros de estas aplicaciones, que es instalar una seguridad y sociedades seguritistas. Porque quien te denuncia a la aplicación es la persona cliente que recibe la comida. Yo en mi aplicación veo la foto de la persona que me va a venir a dejar la comida. Si esa persona no es la misma, yo puedo denunciarla a través de la aplicación. Entonces ahí vemos que se complejiza aún más esta lectura, porque aparte de que hay un cambio de las condiciones de trabajo, una exacerbada explotación y vulneración, también hay un incremento de esta sociedad securitista y las aplicaciones llaman a que tú como cliente denuncies si las personas que llegan con tus alimentos no son las mismas de la aplicación. Entonces ahí vemos todo un ciclo de cambios de patrones culturales o de incremento de cosas que ya existían. Las sociedades securitistas existen, ahora con la cuarentena mucho más. Yo acuso a mis vecinos y les veo salir sin mascarilla, o todas estas cosas que están llamando los propios estados y gobiernos a hacer. Entonces estas son algunas de las formas de las que te cierran la aplicación, pero este cierre de la aplicación es totalmente déspota. Estas aplicaciones, aparte de tener todos estos controles de seguridad y de poder cerrar tus perfiles, aparte de eso, se manejan sin previo aviso. Uber Eats, por ejemplo, tú te levantas en la mañana a trabajar como lo has hecho todos los días, prendes tu celular, prendes la aplicación y de repente ya no se abre tu cuenta, tu perfil. Y de esa manera te enteras que te han cerrado la cuenta. No hay una notificación, no hay un correo electrónico, no hay una reunión en las oficinas de la aplicación, que muchas veces ni existen oficinas. Entonces, totalmente arbitrario. Y ahí vemos este poder extremo del control de tus fuentes y tus medios de trabajo. En el caso de Globo, por ejemplo, antes de cerrarte la cuenta, te llaman a las oficinas que existen en la ciudad de Quito. Pero aún así, aún si tú puedes conversar con alguien cara a cara o por teléfono con la asistencia técnica, aún así te cierran la aplicación. Entonces ahí vemos como esta extrema vulnerabilidad y este exacerbado controle que existe por parte de las plataformas. É muito interessante tudo que vocês nos disseram. É possível perceber o controle que é exercido sobre esses trabalhadores. Eles têm que garantir os próprios meios de trabalho, os meios de produção. E nesse momento que vivemos da pandemia, eles continuam assegurando a circulação das mercadorias. Com todo esse problema, nós temos nos defrontado com um monte de questões que a sociedade não foi capaz de resolver. E justamente esses trabalhadores em plataformas precarizados, vulneráveis, estão prestando serviços essenciais à sociedade e garantindo essa política de distanciamento social. Para vocês, o isolamento social é uma escolha para esses trabalhadores? E eu aproveito e pergunto também, quais medidas de proteção e seguridade as empresas de aplicativo têm assegurado a eles frente à pandemia que nós estamos vivendo? Essas medidas são efetivas? Afinal de contas, quem de fato está protegendo esses trabalhadores? Bueno, la cuarentena nos lleva a pensar quiénes pueden quedarse en casa. Y ahí está una cuestión latente que es la cuestión de clase. Decimos que el quedarse en casa, el hacer cuarentena es un privilegio de clase, porque no es para todo el mundo. Y tenemos que tomar en cuenta que en América Latina
tenemos una economía informal tan grande que en realidad gran parte de la población vive del trabajo diario. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el 46% de la población económicamente activa vive en informalidad, vive del trabajo informal diario. Es decir, estamos hablando más de 3 millones de personas, esto para 2018, tomando en cuenta que la población ecuatoriana es de 16 millones. Y esto lleva otra vez a pensarnos en qué condiciones nos quedamos en casa, porque no es solo si podemos o no. Hay gente que no puede porque si no moriría de hambre, pero aparte de eso, ¿en qué condiciones? No es lo mismo quedarse en una casa donde viven 2 personas con todos los servicios básicos, con espacio para teletrabajo, que en una casa que mide menos de 40 metros cuadrados donde viven 7, 8 personas, donde tú tienes niños pequeños. Entonces, todas estas cosas son lecturas que en realidad los gobiernos no hacen. Y aparte de eso, son lecturas que nos llaman a complejizar el entendimiento de la cuarentena. Sabemos que, por ejemplo, la violencia de género ha incrementado durante la cuarentena. Las mujeres, niñas se ven obligadas a vivir con sus agresores 24/7. Y entonces, con todas estas lecturas, para la clase media alta, que puede quedarse en condiciones dignas en sus casas durante esta cuarentena, este aislamiento voluntario, por decirlo así, una de las maneras para garantizar que yo me quede dentro de mi casa es el delivery, son las economías de plataforma. Entonces, este trabajo de delivery se vuelve esencial para sostener la cuarentena. Y la retórica estatal en Ecuador incrementa esta necesidad, entre comillas, diciendo públicamente en medios municipales y medios nacionales que utilicen las economías de plataforma. Se ven propagandas, se ven mensajes. Aparte de eso, vemos que los bancos publicitan el delivery. Ahora hay hasta sistema de millas para acumular puntos en tus tarjetas de crédito cada vez que utilices una aplicación. Entonces vamos viendo cómo se teje esta red compleja del capital, donde el capital es el centro de la vida misma, no las vidas de las personas. En este contexto de cuarentena, se incrementa el delivery, se incrementa la solicitud de cosas por estas aplicaciones, de pedir alimentos, de pedir cosas hechas, de pedir medicamentos. Pero se llega al punto que hasta pido al delivery que me vaya a hacer mis compras de supermercado. Hasta ese punto llego. Entonces, la gente de clase alta y de clase media alta que se puede permitir esto, mando al delivery a que me compre mi jabón, mi shampoo, lo que quiera comer, la arena para mi gato, todo esto, exponiendo a estas personas de delivery que hagan colas para entrar al supermercado de horas, para que entren al supermercado y compren las marcas que yo le pedí comprar y después vuelvan a mi casa a entregarme todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aparte de poner estas actividades como esenciales, se intensifica estas relaciones de servidumbre que existen en América Latina y se exacerba. Los deliveries no son entendidos como un trabajo digno, en condiciones dignas, pero son entendidos como ni siquiera como un servicio. Porque el cliente hasta reclama si llega algo mal, si llega algo roto, si la orden no está completa, si no me han venido servilletas en mi orden de comida. Entonces hay tantas violencias y vulneraciones y se incrementa este sentido en que las clases sociales altas tienen quienes les den haciendo tantas cosas en su vida, como el trabajo remunerado del hogar, por ejemplo, que en cuarentena también está en crisis, pero ahora el delivery, entonces puedo ofrecer todo esto. Y pensando en temas de bioseguridad, ¿qué pasa con esta gente, con estos cuerpos en cuarentena? Las compañías de delivery no han entregado ningún insumo de bioseguridad a las personas trabajadoras de las aplicaciones. Entonces, si estas personas quieren protegerse del COVID, tienen que comprar ellos mismos con su propio trabajo mascarillas, guantes, gel desinfectante. Pero por otro lado, las aplicaciones manejan el discurso que es un delivery con bioseguridad. Pero no es un delivery en condiciones de protección de bioseguridad porque las aplicaciones les den estos instrumentos,
sino porque los trabajadores tienen que ver de su poco ganancia diaria cómo compran y cómo se protege. Entonces, aquí hablamos de esta necropolítica absoluta en la que ciertos cuerpos importan de ser protegidos y ciertos cuerpos no. Eso brevemente de este tema. Y yo ahí también diría que el contexto de nacionalidad, de racismo también interviene ahí, porque aparte de esta exacerbada vulneración que en general todo repartidor o repartidora tiene, a la gente migrante se le estigmatiza. Entonces, si en realidad algo pasa con mi pedido, ya no es problema ni de la aplicación, ni del restaurante, ni de nada, es del migrante veneco, y utilizan lenguajes despectivos. Esa es la persona. Y si estas personas repartidoras se quejan, como sabemos, están organizándose en varios países, los discursos xenófobos que existen en redes sociales, en el discurso virtual, son increíblemente duros y preocupantes. Entonces, esta gente, aparte, hasta para la misma sociedad, no tiene derechos de quejarse, no tiene derechos de reclamar derechos laborales, porque es un migrante. Entonces, todos estos elementos en la pandemia se han incrementado, se han exponenciado. Ludmila, você gostaria de complementar a partir do caso brasileiro? Bom, primeiro a gente tem que entender que esses trabalhadores uberizados, eles não contam com nenhum tipo de garantia ou reserva para sua sobrevivência. Então, aquilo que o cara ganha no dia é o que garante o amanhã dele, né? E eles estão expostos a essa situação, quer dizer, então a gente tem, por um lado, um Estado que não estende a sua mão, não assume o seu lugar urgente de garantir a sobrevivência desses trabalhadores que vivem por um fio, né? A gente teve aí essa oferta desse benefício de R$600, que envolve uma série de complicações na definição de quem tem direito, no acesso, na demora, né? Muito complicado e muito mínimo, né, na sua garantia. Enfim, a gente tinha que estar vendo uma direcionamento do Estado totalmente diferente nesse momento, né? Mas como a Cruzcaia falou, a gente está falando de necropolítica mesmo, e talvez a gente vai ver essa necropolítica na sua forma mais visível, evidente, trágica e terrível, né? Mas eu acho que a gente fica numa situação complicada em relação ao delivery se a gente defende o recolhimento desses trabalhadores ou se a gente assume, e eu acho que nesse momento, esses trabalhadores eles têm que ser tratados com a mesma importância que têm os profissionais da saúde. Eles são uma categoria de trabalhadores que sempre foi essencial, mas sempre invisível, e que agora ganha uma visibilidade, se tornam mais do que nunca extremamente essenciais. Então, talvez se a gente reconhece isso, e daí é preciso pautar uma série de procedimentos, de regulações que garantam a saúde desses trabalhadores. E o que as empresas têm feito? Elas anunciaram, né, que elas iam criar um fundo de reserva lá para financiar trabalhadores que adoecessem, sem dizer como esses trabalhadores seriam contemplados, qual seria o valor disso. E ao fazerem isso é muito contraditório, porque essas empresas estão reconhecendo que esses trabalhadores estão na linha de frente. Então elas parecem que têm uma atitude solidária, assim, gente, quando você adoecer, porque a chance de você adoecer é grande, a gente vai garantir sua remuneração por 14 dias. Né? Isso que essas empresas estão falando. Então, a gente tem que pensar o que configura, o que caracteriza isso. É um serviço essencial? Bom, o que tem que ser garantido para esses trabalhadores se a gente vai defender que eles são um serviço essencial? A gente vai defender não só normas de higienização, procedimento, distribuição de álcool em gel, máscara, isso é o básico, né? Isso é o início da conversa, é o mínimo. Nós temos que garantir que esses trabalhadores não fiquem como eles estão agora, que é rodando o dia inteiro
em busca de uma entrega, de 2 entregas, né, se expondo, estando no espaço da cidade, convivendo com vários outros, sem proteção, sem ter onde descansar, sem ter onde tomar água, não tem garantia nenhuma de nenhuma qualidade para a saúde desse trabalhador. Então a gente tem que, no mínimo, eu acho agora, defender uma remuneração mínima garantida por tantas horas de trabalho a esses trabalhadores. Não dá para esses caras ficarem aí 14 horas por dia em busca de uma corrida nesse contexto de crise. Então vamos pensar minimamente numa regulação de emergência, não que a gente vá perder de vista as regulações pelas quais há uma série de disputas aí acontecendo, mas vamos pensar em formas que garantam agora a proteção desses trabalhadores. É muito interessante isso, Ludmila, porque nesse contexto, ao mesmo tempo, a gente vê as empresas incentivando as pessoas saírem às ruas para trabalharem com os aplicativos, no sentido de ajudar as demais pessoas a entregar como se elas tivessem um papel, como se esses trabalhadores tivessem o papel de fazer assistência social. E, ao mesmo tempo, nesse cenário tão contraditório, a gente vê a atuação da Justiça do Trabalho, não é? Para vocês, assim, como vocês veem o papel da Justiça do Trabalho em relação à regulação desses trabalhadores, em relação à questão da subordinação mesmo deles? Vocês acham que esse cenário de pandemia permitirá que eles sejam reconhecidos de fato como trabalhadores? Cruzcaya. Es una pregunta clave el pensar cómo llegar a garantizar los derechos laborales de los trabajadores de plataformas. Y esto nos presenta también un reto histórico, ¿no? Y nos llama a pensar en una memoria histórica de nuestros países. En el caso ecuatoriano, el Estado en sí no ha podido garantizar tantos derechos laborales a tantos sectores de la sociedad, o sea, sectores históricos como el sector rural y campesino. Existen hasta el día de hoy condiciones casi de esclavitud, de semi-esclavitud en el territorio de Ecuador. La producción de banano, por ejemplo, de cacao, de camarones, de flores, en condiciones totalmente inhumanas. Entonces, frente a esto, el pensar derechos laborales para los trabajadores de economías de plataforma es abismal y nos deja ver estas brechas abismales que existen en derechos laborales, ¿no? Y en la responsabilidad estatal que no ha podido estar y no ha estado presente. Entonces, bueno, frente a eso, en el tema de los trabajadores de plataformas, yo diría que lamentablemente, desde que comenzó la cuarentena hasta este momento, lo que se ha visto es menos derechos, sí, no derechos, sino menos ganancia, menos pagos de lo que existían, porque no es que tenían derechos laborales, ¿no? No lo han tenido antes de la pandemia y no lo tienen durante la pandemia. Pero durante la pandemia lo que ha pasado es que plataformas como Globo, a nivel mundial, a nivel internacional, redució las tarifas de pago. Y a reducir las tarifas de pago, lo que significa es que la gente por cada repartición está ganando menos y pone más esfuerzo. Tenemos que también entender la geografía de esta ciudad. Quito está a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, una ciudad totalmente irregular que atraviesa la cordillera de los Andes, tienes montañas y quebradas. Entonces, para una persona que tenga que ir en bicicleta 2 kilómetros dentro de Quito, es un esfuerzo brutal. Y esto lo tienen que hacer durante 10, 12, 15 horas de trabajo diario por 7 días. Ya que en la pandemia hay más pedidos, entonces tienen más trabajo y hace 2 semanas que estamos en época de lluvia, por decirlo así, y llueve todos los días en esta ciudad. Entonces, hasta en esas condiciones extremas de clima y geografía, estas personas tienen que cumplir sus horas. Y como decía Ludmila, como no tienen seguridad social, no pueden tener permisos, no pueden tener vacaciones, están fuera de todos estos derechos laborales. Entonces, aún si se enferman de gripe por la lluvia, tienen que seguir saliendo. Y aplicaciones otra vez como Globo no les permiten ni siquiera parar.
En el caso de Uber Conductores, una compañera también, colega investigadora, Carolina Salazar, nos contaba que Uber Conductores también ha reducido el porcentaje de ganancia de cada viaje que hacen. Y esto ahora alega la aplicación Uber Conductores, que lo hace porque ya no depende solo del kilometraje, depende del kilometraje y el tiempo que te demoras. Si te demoras menos tiempo, ganas menos. Es decir, al final estamos en el nepotismo del algoritmo. Un algoritmo decide cuánto ganas. Entonces ya los repartidores, los conductores, las conductoras no saben ni siquiera cuánto van a ganar después de hacer ese viaje. Entonces, con todo esto, con todas estas condiciones adversas, por otro lado, compañeros de aplicaciones han comenzado a organizarse a nivel internacional. Hay organizaciones, sabemos por ejemplo en el caso argentino, que ya se vienen organizando ya hace tiempo, pero en el caso ecuatoriano se han venido organizando poco a poco, pero ahora en pandemia han hecho un paro. El 17 de este mes, es decir, hace pocos días, pararon los repartidores de Globers en Quito, y mañana va a ser el paro internacional. Se suman 7 países a nivel Latinoamérica y España, entre esos México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Perú, y se paran para pedir condiciones laborales, derechos laborales y protección de bioseguridad para la pandemia. Entonces, ahí vemos los dos lugares. Yo creo que desde los estados y desde las aplicaciones los estados hay un total abandono. Han abandonado a estas formas de trabajo y a las personas que lo están trabajando. Las aplicaciones han exacerbado su nepotismo y su biopoder frente a los cuerpos de los trabajadores, pero los trabajadores se están organizando a nivel internacional, y yo creo que eso también está más allá que las aplicaciones o el gobierno escuche. Lo que está haciendo también es sensibilizar a la gente, y sobre todo a la gente que utiliza aplicaciones, que muy probablemente hace pocos días ni siquiera sabían o les importaba si tenían derechos laborales o no los trabajadores, y gracias a este paro del 17 de abril, al menos se ha posicionado el tema, y al menos la gente usuaria ahora sabe en qué condiciones están los trabajadores. Pero creo que sí es una lucha larga y es un camino largo. Ludmila, ontem aconteceu, aproveitando aqui o gancho da Cruzcaia, aconteceu um buzinaço em São Paulo, não, dos trabalhadores. Você tem acompanhado um pouco a organização dos trabalhadores no Brasil, dos desafios que eles enfrentam para uma organização coletiva, justamente porque essas formas de trabalho incentivam tanto o individualismo e a competitividade? Você tem visto algo nesse sentido? Eu acho muito interessante como as coisas realmente são dialéticas, né? Porque ao mesmo tempo que você fragmenta, individualiza, né, esses trabalhadores, eles são uma multidão, né? E quando eles se reconhecem como uma multidão e como uma categoria de trabalhadores, isso tem um poder enorme. Então, já antes da pandemia, por exemplo, a gente viu uma primeira tentativa de uma greve mundial de motoristas Uber. Ela foi pequena, mas ela foi a primeira. Imagina o que uma greve organizada mesmo de motoristas Uber pode fazer no mundo. Os motoboys agora saíram da invisibilidade, né? Porque eles são trabalhadores invisíveis. É o que a Cruzcaia falou, você se vê a minha entrega, a entrega chegou bem. Como me diz um motoboy, o mesmo cara que reclama, que reclama que eu passo no retrovisor dele no trânsito, é o que me xinga quando a pizza dele chega fria. Então, só que eu acho que é isso, esses trabalhadores há um bom tempo, eles estão criando, quer dizer, os mesmos meios que são utilizados, né, para transformá-los numa multidão de trabalhadores informais. Esses meios também podem, em alguma medida, são instrumentos, alguns instrumentos podem ser apropriados pelos trabalhadores, né? E agora a gente está vendo isso acontecer com mais força. E num momento político que esses trabalhadores também têm consciência da importância que eles têm nesse momento.
E é muito triste, assim, de ver que, por exemplo, um dos itens da pauta deles, dessas manifestações que estão acontecendo, é pelo fim dos desligamentos. Então, as empresas passaram a desligar esses trabalhadores sem dar a menor explicação do que estava acontecendo, né? Uma hipótese é que você está tendo uma adesão de novos motoboys, né, e talvez você está bloqueando, a gente não sabe explicar bem ainda o que está acontecendo. Trabalhadores que não estão ganhando quase nada, outros estão ganhando muito num dia, no outro que ganha, uma coisa que a gente não sabe como as regras funcionam. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa crise está, ao mesmo tempo, dando visibilidade à importância desses trabalhadores e está propiciando um reconhecimento político, né, desses próprios trabalhadores e das formas de organização que eles podem ter. Mas é sempre tudo muito no limite da sobrevivência, né? Então é tudo muito contraditório, porque para um motoboy uberizado fazer greve, quer dizer que naquele dia ele abriu mão do sustento dele, né? Então é uma opção política, assim, que está na pele, está no corpo dele, da sobrevivência mesmo. Ele não tem nada garantido. Se ele se mobiliza, ele não ganha. Então é uma luta permanente. Para quem está nos ouvindo agora, esse programa vai ser transmitido depois da greve internacional, que por enquanto está envolvendo 6 países, no caso Argentina, o Equador, Guatemala, Costa Rica, Peru e a Espanha. E o México também, não é? Está programada para acontecer agora no dia 22 de abril. Mas é interessante observar que nas demandas que aparecem, por exemplo, ontem no Buzinaço em São Paulo, já foi discutido que nesse momento eles não querem discutir o vínculo trabalhista, mas eles querem assegurar todos os equipamentos necessários para que eles não sejam afetados pela doença. Aqui na Argentina, por exemplo, as organizações têm pedido que seja, uma das demandas é o reconhecimento da relação laboral. Eu pergunto assim para vocês, eu vejo aqui diferentes países, não é? Especialmente da América Latina, mas nós temos também a Espanha. Eu pergunto, vocês veem diferenças na organização desses trabalhadores e até mesmo na condição desses trabalhadores entre o que ocorre aqui na América Latina e o que ocorre, por exemplo, nos países europeus? En términos de organización, se ve un cambio, más que un cambio, vemos distintas realidades, porque también son países distintos. En el tema argentino, por ejemplo, que haya sido uno de los primeros países donde hubo una organización a tal fuerza que se logró un sindicato de las APP. También corresponde una historia de Argentina de la organización sindical, que es una tradición muy fuerte en el país. En cambio, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, solo el 3% de los trabajadores del país están sindicalizados. De hecho, esto ha caído y últimamente se habla del 2%. Entonces son tradiciones históricas distintas. En el caso ecuatoriano, para el año pasado, cuando hacíamos esta investigación de campo, la mayoría de trabajadores, de entrevistados, no tenía este deseo o esta necesidad política de organizarse. Pero esto ha cambiado con el tiempo y yo creo que, claro, con la pandemia esto ha llevado a otra organización. Pero ahí también el debate es qué tipo de organización estamos hablando. O sea, si pensamos que la organización de los trabajadores es un sindicato o es un colectivo, bueno, ese es un tipo de organización, pero como Ludmila decía antes, el hecho de colectivizar la sobrevivencia, eso también es una manera de organización. Ahí vemos que existen grupos de WhatsApp de los repartidores en toda la ciudad de Quito, de diferentes puntos de la ciudad, y estos chats se han manejado desde que entraron las aplicaciones al país. Las aplicaciones entran al país en 2018, entonces en realidad aún no se cumplen ni siquiera 2 años. Y estos grupos desde el inicio han funcionado para apoyarte o ayudarte si tienes problemas. Es decir, si yo estoy en mi moto y se me daña la llanta, yo escribo en el chat y cualquier repartidor que esté cerca viene a apoyarme.
alguna repartidora está en bicicleta y ya no alcanza a llegar a dejar el pedido porque llueve o porque es una subida que en bicicleta es casi imposible hacerlo, escribo y alguna otra repartidora viene y me ayuda si viene en motocicleta. Entonces, este tipo de entramaje social de apoyo, de solidaridad, se han tejido desde siempre. Entonces, ese es un tipo de organización, ¿no? Pero es un tipo de organización frente a los cuidados, ¿no? Frente a la solidaridad. Pero lo que sí vemos es que desde la pandemia se ha iniciado a tejer internacionalmente estas conversaciones. Entonces, estos días han salido comunicados, pronunciamientos que firman estos 7 países que van al paro. Entonces, en estos 7 países hay trabajadores organizados. Por ejemplo, hay chats de WhatsApp en los que están un montón de gente, más de 100, 200 personas de todos estos países comunicándose para organizar el paro, para hacer tuitazos, para hacer pronunciamientos, para traducir los documentos en el inglés. Entonces, esto también nos deja ver que ese potencial de organización que existe. Y ahí yo sí diría que los trabajadores para el paro de mañana no están pidiendo solo instrumentos de bioseguridad, están reclamando que se reconozca su trabajo y que se reconozcan esta relación laboral que tienen con las aplicaciones para tener seguridad social, para tener derechos laborales. Entonces ahí también las demandas han ido cambiando y progresando en el tiempo y ahora tenemos este cúmulo de demandas que se van a manifestar mañana y con este deseo, por un lado, de pedir a los gobiernos que tomen cartas en el asunto, que dejen de taparse los ojos porque son trabajadores en sus territorios nacionales. Por otro lado, exigir a las aplicaciones que reconozcan esta relación de dependencia laboral y se hagan cargo de derechos básicos como el de la salud. ¿Qué pasa cuando una motorizada tiene un accidente en la calle? No tienen seguro médico, no pueden demandar a nadie les protege, están fuera del sistema de seguridad social. Entonces ese tipo de cosas también se están posicionando, pero por otro lado, lo importante del paro de mañana va a ser también el impacto social, ¿no? Salir de ese lugar de invisibilización para también tener convertirse en este sujeto político visible, ¿no? Você gostaria de complementar, Ludmila? Não, concordo com a Cruzcaia, eu acho, e eu fico pensando, bom, nesse momento nós temos as especificidades locais, né, nacionais, de quem são esses trabalhadores, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa breve com trabalhadores motoboys em Londres. E os brasileiros lá são maioria, né, nessa categoria de trabalhadores uberizados de entrega. Entretanto, os brasileiros que se tornam motoboys lá não têm o mesmo perfil dos brasileiros que são motoboys aqui. Então, essas desigualdades, elas vão se territorializando aí de formas muito diferentes, né? Mas eu acho que nesse momento a visibilidade e a importância desses trabalhadores e, ao mesmo tempo, a exploração do trabalho deles, tudo está muito visível. Então, eu acho que a gente começa mesmo a conseguir visualizar uma coisa que era um pouco impensável, assim, não que ela não era possível, mas ela não estava posta, né, assim, como uma possibilidade clara desse reconhecimento de uma categoria aí que se organiza como América Latina ou que até tome outras dimensões. Eu acho que a crise ela está abrindo aí um outro campo de possíveis, mas de novo, né, dentro de uma situação terrível. Nesse momento de pandemia, a gente observa também como que essa crise tem demonstrado a falência de vários aspectos, de várias áreas da sociedade, não só, por exemplo, da questão da saúde, a questão da privatização dos sistemas de saúde, mas a gente vê também as falências, não é? As retiradas de direitos trabalhistas e como que o neoliberalismo nos últimos anos, juntamente com uma série de reestruturações, afetou os trabalhadores. E, nesse momento, os trabalhadores de plataformas, os trabalhadores por aplicativos, eles estão aí justamente na linha de frente.
Eu queria perguntar para vocês como que vocês veem esse momento no sentido de para onde deve se direcionar a nossa luta. Até alguns anos atrás, os nossos sistemas de proteção social e trabalhistas giravam em torno do emprego, mas isso mudou muito, não é? Isso fazia parte de um padrão de acumulação fordista. E hoje nós estamos diante de um trabalhador que não tem sequer a garantia de saber o quanto vai ganhar por dia. Então, como que a gente pode pensar a luta nesse contexto? Como vocês veem isso? Será que a gente tem que mudar a chave interpretativa e fazer com que o emprego saia do centro do acesso aos direitos? Será que a gente tem que insistir ainda na relação de emprego e reformulá-la aí para atender a necessidade de trabalho, mas atender também a necessidade dessas novas formas de gerenciamento, de controle empresarial? Ou a gente ainda pode pensar que a gente tem que propor algo radicalmente novo? Como vocês veem isso? Elaine, eu acho essa uma pergunta muito importante e difícil, sabe? Até numa outra resposta aí, eu ia complementar, pensando na justiça do trabalho, né? No dilema brasileiro que a gente está vivendo, de alguns anos, um ataque profundo, né? A própria estruturação do que é o trabalho formal, né? Então, na verdade, com a reforma trabalhista e uma série de desdobramentos de MPs e a própria Justiça do Trabalho, né? As altas instâncias da Justiça do Trabalho são a favor da própria extinção da Justiça do Trabalho. Então, é uma coisa muito complicada. Mas é todo um movimento do Estado de promoção da informalização do trabalho, né? E a reforma trabalhista talvez seja muito inovadora nesse sentido. E então isso agora se torna mais grave ainda, porque mesmo no contexto da crise, em vez de você ter medidas de proteção, durante a crise você está vendo o Congresso, o presidente e tal, correndo para aprovar medidas provisórias, projetos de lei que precarizem e informalizem ainda mais o trabalho. Então é uma coisa que a gente quase que não consegue nem compreender mais qual que é o projeto desses caras, né? Mas aí, ampliando aí para a sua pergunta, tem todo esse nosso movimento, né, de reconhecimento do vínculo empregatício desses trabalhadores. E eu, para ser sincera com você, eu tenho alguns temores disso. Eu acho que nós temos que defender e brigar em todas as instâncias possíveis, né, por todos os direitos e proteções e garantias desses trabalhadores. Só que, ao mesmo tempo, a gente talvez esteja vendo aí um novo tipo de figura jurídica aí da subordinação, né? Talvez a gente ainda não conseguiu formular de fato como categorizar essa subordinação e definir os direitos, garantias e proteções que tem que vir com ela, né? Porque você vê os próprios trabalhadores, como você mesmo disse, eles não se mobilizaram até hoje pelo reconhecimento do vínculo. Claro que se mobilizaram, né, em diversas dimensões aí, mas a gente está vendo um movimento agora grande e ele não pauta isso, né? E muitos trabalhadores que a gente acompanha, eles até são contra, né, esse reconhecimento, e não acho que é porque eles se veem como empreendedores. Essa eu acho que é uma interpretação muito errônea, né, sobre esses trabalhadores, a ideia de que o cara não tem consciência da sua própria condição. Eu discordo muito disso. O que eu acho é que esses trabalhadores têm consciência que, se você reconhecer essa subordinação na sua forma clássica, você vai extinguir esse modelo de negócio. Isso pode impactar na própria possibilidade dele trabalhar com isso. Então a gente está num dilema grande com isso. E nem de longe eu estou dizendo que não é para a gente não defender um reconhecimento da subordinação, né? Mas talvez a gente ainda não criou os instrumentos mais adequados para garantir esse reconhecimento sem também gerar algum efeito perverso sobre o próprio trabalhador. Então, é um dilema. São dilemas que a gente se enfrenta o tempo todo,
né, de quais são as nossas defesas e que consequências elas podem ter, né? Esse dilema eu pensei justamente nele quando vi as reivindicações, por exemplo, apresentadas ontem no Buzinaço. A questão do reconhecimento mesmo, do vínculo trabalhista, não era algo que estava colocado para esses trabalhadores que se mobilizaram ontem em São Paulo. Mas eu acredito que também seja um pouco diferente no caso de alguns outros países. Você gostaria de complementar e já concluir, Krúskaia, comentando um pouco sobre o que você conhece aí das mobilizações desses trabalhadores em diferentes países? Sí, creo que la pregunta en sí es una pregunta compleja y por otro lado no hay una respuesta única. Creería que en realidad lo que planteas, Eliana, todas pueden ser caminos a seguir. Hay trabajadores que están pidiendo el reconocimiento de su relación de trabajo, relación de dependencia y por ende sus derechos laborales, como en el caso argentino, y ese es un camino para seguir. Pero hay otros trabajadores que lo que están exigiendo son un precio justo frente al trabajo. Y ese es otro camino a seguir. Creo que el uno no excluye del otro, pero son caminos que tenemos que ir explorando las personas también que acompañamos de estos procesos, ¿no? O que investigamos de estos procesos. Y por otra parte, creo que también tenemos que tener cuidado que en el sentido de cuál es el rol de la tecnología. No creo que estamos diciendo que está mal en sí que hayan plataformas tecnológicas, pero aquí la idea es qué hace la tecnología. ¿La tecnología está utilizada para un bien común o para explotación? Entonces, creo que ahí también tenemos como una pista, ¿no? Para promover también el debate social. Hay gente que desde que ha pasado el paro pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Dejo de utilizar la aplicación o la utilizo? Entonces creo que por ahí también hay algunas alternativas. La una es, si utilizo la plataforma, demandar también, o sea, apoyar a la demanda social de mejoras de condiciones laborales. Por otro lado, hay quienes están planteando, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, están planteando el tip, es decir, una propina, sabiendo cómo las condiciones de los trabajadores están precarizadas, pagarles algo extra ya en efectivo cuando vienen y dejan el pedido. También ha sido un tema de debate porque aun si yo dé una propina o no, un tip o no, eso no va a suplir las condiciones laborales que tienen que tener. Eso no puede como borrar las responsabilidades de las aplicaciones y de los gobiernos. Entonces también es como otro debate ahí, pero es pensar desde el cliente con su responsabilidad social de por medio. Entonces también hay muchos debates y alternativas, pero ahí yo creo que lo importante también es rescatar estas nuevas aplicaciones colaborativas que están existiendo, que sí son colaborativas y no son corporativas explotadoras como estas multinacionales. En el caso ecuatoriano, decirles que ya hay algunas iniciativas, no desde ahora, ya se están gestando desde algún tiempo atrás, y son, por ejemplo, aplicaciones de delivery, que no hay intermediarios, no se está ganando sobre los datos de las personas, no está ganando una multinacional, sino son software libres, y me contacto directamente entre la persona consumidora y la persona repartidora. Entonces, obviamente no tienen la escala nacional ni multinacional como estas aplicaciones que tienen muchísimo dinero, pero son ejercicios comunitarios interesantes, ¿no? Y que van no solo a pensar la relación entre la persona que pide el delivery y la persona que trae el delivery. También es pensar frente a qué consumo. En estos momentos de cuarentena lo que se ha visto también es que el consumo del delivery ha ido a las multinacionales de comida, McDonald's, KFC, Burger King, porque estas son las que en realidad tienen convenios con estas aplicaciones, que hacen promociones, que hacen descuentos. Entonces, aparte que la aplicación en sí ya está ganando, están ganando estas multinacionales. Entonces, estos pequeños ejemplos de estas alternativas comunitarias también van frente a la economía social y popular. Entonces, creo que son alternativas que también podemos rescatar. Entonces, eso, y muchas gracias otra vez por esta conversación, que ha sido como muy rica, y también sé que igual este podcast va a salir próxima semana, pero igual a apoyar el paro me parece como importante y necesario, y posicionar las voces de los trabajadores organizados.
Gracias. Eu agradeço, Krúskaia, pela sua colaboração, agradeço a Ludmila também. Fica claro aqui, a partir de tudo que vocês nos disseram, que não dá para manter essa situação de precariedade que esses trabalhadores vivem, nem durante e nem após a pandemia. Então, agradeço muito a tudo que vocês nos aportaram nessa conversa. Também queria agradecer Elaine, a Krúskaia, gostei muito da gente poder pensar aí, refletir sobre todas essas questões e concordo com você, da forma que está, não pode continuar. Obrigada. Bom, e terminamos aqui mais um podcast. Olá, pessoal! Vamos agora a mais um sorteio de livro. A cada episódio do Pulso Latino, nós sorteamos um livro, em parceria com a editora Elefante. E o livro, obviamente, tem relação com o tema do episódio. Nesse caso, o sorteio é do livro de Tom Slee, chamado Uberização, a nova onda do trabalho precarizado. O autor Tom Slee é economista britânico-canadense. Ele é especialista nesse tema das novas relações de trabalho a partir dos aplicativos. A tradução do livro para o português foi feita pelo João Pérez e também o livro tem um prefácio do professor da USP, Ricardo Abramovay. E para você participar do sorteio desse livro, basta você curtir e seguir as redes sociais do Pulso Latino, o Twitter, o Instagram e o Facebook, e fazer um comentário referente a esse sorteio e ao tema do episódio de hoje, no qual você relate uma situação real que você tenha visto, que você tenha vivido ou então ouvido falar de discriminação e exploração de trabalhadores de aplicativos. Se você contar para a gente o nosso relato dessa experiência, a gente vai também aumentar o conhecimento sobre a situação real em que vivem esses trabalhadores e também automaticamente você vai participar do nosso sorteio. E no episódio que vem, daqui a 15 dias, você vai poder descobrir se foi você o ganhador. E aí a equipe do Pulso vai entrar em contato contigo, tá bom? Boa sorte e participe! Um salve a todos os informais, a todos os autônomos, que sempre dão um jeito de se virar nas maiores adversidades. Adversidades que por vezes tiram a nossa própria vida. Como no caso do marreteiro Billy Joe, rimador de trem, morto pelo coronavírus. Esse rap é dedicado a ele e a todos os trabalhadores vítimas do corona. Sempre teve lá, nunca deixou de ralar, criticado por achar um jeito de se virar. Família, shopping, trem, o meu abraço, correndo dos guardinha pra cima e pra baixo. Os que sempre criticava agora vem falar que reconhece o nosso trampo e que nós tem que trabalhar. Muito obrigado, tu tá ligado, agradeço o reconhecimento, mas sai, vai pro outro lado. Agora dão duas opções pra quem é pobre, morrer na rua de corona ou em casa de fome. Agora dão duas opções pra quem é pobre, morrer na rua de corona ou em casa de fome. Entre morrer em casa e morrer na rua, eu prefiro nenhuma das duas. Nunca acreditei nos caras lá de cima, eles nunca vão mudar, não vai ser na pandemia. Pobre, pra eles tem que sempre se fuder, nunca tiveram preocupado nem com o que nós vai comer, se vamos morrer num acidente. Um salve pros motoca, linha de frente. Agora dão duas opções pra quem é pobre, morrer na rua de corona ou em casa de fome. Agora dão duas opções. Pulso, 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 pulso latino.